Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um Tatu Tech, isso mesmo, vamos falar sobre tecnologia, sobre inovação. E hoje eu estou trazendo aqui o meu grande amigo Mário Tyrone sobre desenvolvimento de jogos. E aí, Mário Tyrone, como é que você gosta que eu lhe chame? Eu chamo Tyrone, né, velho? Todo mundo me conhece assim, os íntimos me chamam de Tai. Tá, Segue aí como você quiser. Ô Thay, me diga uma coisa, como foi que surgiu? Explica a galera, se apresenta pra galera sobre você. Quem é você, Tyrone? Eu me chamo Mário Tairone, sou desenvolvedor de jogos alagoano. O que eu posso dizer mais? Um músico de banheiro, de quarto fechado, cantor de banheiro. E acho que por aí, eu segui por aí. Arone, quais são os projetos que você já está executando de desenvolvimento? Há quanto tempo você está desenvolvendo jogos? Que há muito, muito, muito tempo que eu sei disso. Então, desenvolvimento de jogos, para mim, sempre foi mais um hobby. Então, eu posso dizer que eu desenvolvo desde a primeira vez que eu fui numa banca de revista, comprei um CD. E aquele CD tinha Aprenda a Criar Jogos, aí tinha RPG Maker, o Mugen, e aí eu pensei que, por que não, né? Comprei essa revista. Até hoje eu tenho esse CD, e aí eu comecei no RPG Maker 2000. E daí eu disse, poxa, eu acho que posso realmente, tipo, conseguir fazer, né? Porque antigamente eu sempre fui apaixonado por jogos. Desde o primeiro o telejogo que eu tinha, aí depois passei para o Atari, passava a madrugada jogando com a minha avó, entendeu? É uma recordação que eu sempre tenho, é dessas madrugadas jogando esses joguinhos de Atari e tudo mais. Depois passou um tempo, fui passando todas as paixões de videogame, né? Super Nintendo, PlayStation, passei por todos. Até que um belo dia um computador, né, caiu na minha mão e aí as coisas começaram a mudar. E comprei essa revista, coloquei CD, não consegui fazer absolutamente nada, e assim segui por muito tempo, né, com essa revista, até que apareceu o surgimento do YouTube, porque é o seguinte, a revista tinha 4 páginas, se você for olhar, não tinha explicação nenhuma de como é que funcionava. Com o surgimento do YouTube, os canais de tutoriais, um belo dia eu tinha muita noite livre, aí encontrei um canal no YouTube de RPG Maker, eu acho que é pioneiro nesse aí brasileiro aqui, e disse: "Ah, vamos pegar de novo, vamos tentar". E foi assim que foi surgindo os primeiros jogos desenvolvidos, as primeiras paixões, eu digo: "Ó, tô gostando", e assim seguiu. Comecei com RPG Maker. RPG Maker é o início de todo desenvolvedor de jogos, né, velho? Com certeza e eu ainda tô devendo terminar um jogo no RPG Maker. Eu fiz até uns projetos, até que eu considero grandes, mas, eh tipo, como era só hobby, eu trabalhava com outras coisas, edição de vídeo, trabalhava na prefeitura nessa época também, então, tipo, eu não tinha dedicava muito tempo a isso. E por mais que, né, tinha conhecimento de todos, fazer um RPG não é uma coisa fácil, né, porque você tem que lidar com uma vasta história e escrever diálogos, então, tipo, são coisas que você vai aprendendo com o tempo, que escrever uma história não é o mesmo que você escrever o roteiro da história e os diálogos que vai rolar. Você só tem só a base, e aí isso foi me deixando um quebra-cabeça gigante e foi deixando o projeto para lá, o projeto para lá. Então eu fazia isso, depois eu fui crescendo outras engines do submundo, como o OpenBO, fui fazendo amizade com a galera do OpenBO, fui aprendendo, virei sou administrador do OpenBO Brasil, com a página do OpenBO. Aí depois fui aprendendo assim a Unity, foi aparecendo, eu já mexia, mas não mexia tanto. Aí foi que eu conheci um cara em um grupo aleatório de Unity, vi um cara postando uma coisa lá, e quando achei interessante, e quando eu fui apertar para ver, esse cara era de Taquarana. E até então eu não conhecia nenhum desenvolvedor por aqui, ninguém da minha proximidade. Aí esse cara aí, você conhece, é o Douglas, né, Sim, e sim, eu pô. puxei amizade com ele, ele foi me mostrando, e aí ele foi ajeitando, mostrando meus códigos, ajeitando meus códigos, explicando, eu acho que foi o grande pontapé inicial. Então eu comecei a mexer na Unity,
E comecei a aprender e fazer um monte de projeto que eu era assim, fazia um projeto, desistia, jogava o projeto para cá. Fazia o projeto, desistia, jogava o projeto para cá. Até então um dia, né, para dar uma adiantada, eu peguei e tinha decidido, não, realmente, antes no passado mesmo, eu já tinha decidido que eu queria realmente no futuro trabalhar com isso. Eu peguei, voltei naquele CD que eu tinha comprado, peguei a capa do CD e eu cheguei a tatuar aqui, ó, game design, porque eu disse, agora é agora ou nunca. A partir do momento que eu tatuei, eu tenho que ser isso aí e não tem mais jeito. Só no currículo não, tem que colocar na pele, né, velho? E aí um belo dia eu estava fazendo aquele jogo, um jogo chamado, um jogo de cangaço, porque eu disse, nossa, não tem um jogo de tipo Red Dead Redemption que seja de cangaço. Eu pensei, vou fazer. Comecei a fazer sem nenhuma pretensão. Só para testar mecânica mesmo, fazer os estudos. E um belo dia, né, apareceu. Eu sempre escutava sobre editar e tudo mais, mas, tipo, longe da minha realidade, longe de tentar fazer algum desses aí, porque para mim era uma coisa, Difícil, tipo, né? Difícil de conseguir, né? exatamente. E o que mais tinha aqui era audiovisual. Eu, uma pessoa que só trabalhava com edição de vídeo, não ia jamais arriscar pessoal que já tinha projetos aqui de longa data no estado. Tem ótimas pessoas que produzem documentário, curtas aqui. Conheço todos ainda bem. Você é até um, entendeu? Para mim, um grande mestre daqui. Valeu, valeu. Eu tô aprendendo ainda. Porque trouxe a primeira série, tá trabalhando na primeira série daqui, uma coisa, um marco histórico para mim. Então, eu tinha essa paixão por o videogame e também tinha muita paixão por trabalhar com VFX. Eu gostava muito de trabalhar com efeitos especiais. Eu estudava muito isso, trabalhar, passava muito tempo aprendendo, construir e tudo mais. E tinha essa paixão dividida. Eu botei tudo no game, né? Fiz esse primeiro protótipo do Cangaceiro e quando eu fiquei sabendo que o primeiro edital aqui do Paulo Gustavo ia ter uma categoria para games, eu fiquei, nossa, que legal, tal, tal, mas, tipo, nem imaginava. Foi aí que uma vez um amigo meu, Tarcísio, né, que é fotógrafo, Sim. ele falou que existia um grupo de WhatsApp que era de desenvolvedores, né, que era o Teja. E que aí a galera ia pegar e se juntar, trocar ideia. Eu disse, caralho, eu não sou uma pessoa muito de conversar em grupo, mas pensei, bom, peraí, vou entrar lá, né? E tentar me informar sobre esse edital. E aí entrei, fui muito bem recebido pelo Felipe, pelo Tiago, me, entrei em cálculo com eles, me explicaram e tudo mais, como funcionava, e aí tudo bem. E aí, tipo, aí nessa época minha namorada dizia bem assim, velho, você tem que ver o que você realmente quer fazer da sua vida, entendeu? Se você vai realmente insistir nessa profissão ou se você vai procurar outra e tal. E eu disse a ela, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar esse edital. Se eu não passar, eu desisto definitivamente da minha carreira de game, vou procurar qualquer coisa aí, uma lavagem de roupa para me fazer, porque não vai dar certo. Aí, tá certo. Eu escrevi esse edital junto com ela, ela me ajudou até, embora ela não deu um edital que a gente vai fazer, ela acha que a gente vai passar. Ela só acha que não, não tá tão bom, não tá tão bom, mas ela sempre me ajuda na escrita. É ela que pega minhas ideias e vai colocando no lugar. E, para minha surpresa, que passou, assim, tipo, eu nem acreditei na hora, porque hoje eu vejo que eu fiz um edital totalmente errado. Com o aprendizado do O tempo, primeiro edital que eu fiz. você vai vendo como construir o edital da melhor maneira. O primeiro edital da Paulo Gustavo Eu, foi algo que nem eles estavam sabendo fazer. então, eu acho que minha sorte foi isso, porque eu acabei não escrevendo o game como um game. Eu não sabia como escrever o edital. Não mandei GDD, eu não expliquei as mecânicas, eu não falei nada. Eu só contei a história, escrevi como se fosse uma série
Sim. E a pessoa que analisou, eu acredito que ela viu a proposta como proposta, né, e, eh, eu acho que foi por isso até que ela pegou e me passou. Quando eu vi meu nome lá em primeiro lugar, eu não acreditei. É. Mas eu realmente hoje eu vejo que, nossa, quem analisou claro que agora, né, o pessoal já tá chamando pessoas que entendem mais de games, e existe um critério maior, mas naquele tempo eu hoje eu vejo que foi muita sorte, porque eu escrevi realmente como se fosse game. Esse foi meu primeiro erro. E o meu segundo erro foi um escopo eu jamais conseguiria até fazer direito. Foi muita inocência da minha parte, porque eu achei que o edital ele ia assim, quanto mais eu prometesse uma coisa Gigante. maravilhosa, um GTA, eu ia passar. Foi praticamente o que eu prometi. Mas Entregar um GTA. é difícil também, porque assim, o custo ainda que vem. O primeiro Paulo Gustavo, eu acho que foi 80.000, não foi um valor muito Foi cem grande. mil reais. Mas é pouco para fazer um projeto, um game. Então, eu achava uma grana cara, eu pensei: 1 hora de game, 100 mil reais, dá para fazer. Eu já tenho praticamente um protótipo todinho pronto. E só que eu ignorei milhares de erros e várias etapas que eu pulei e deixei para lá. Então eu montei uma equipe com o que eu podia, né, e o incrível que pareça, tem gente que do Paulo Gustavo tá me devendo até hoje, música. Então a primeira coisa que eu fiz foi um erro bem comum, né, que é você querer beneficiar as pessoas próximas a você. Então eu convidei pessoas próximas, convidei o cara que me ensinou a mexer na Unity praticamente, ele me deu os primeiros toques, trabalhou muito bem comigo, a gente teve nossas divergências, né, porque um projeto muito grande, com um pouco espaço de tempo, uma pessoa passando por problemas, eu e ele, a gente teve várias divergências de opinião. Chamei a minha amiga Iris para fazer os desenhos do projeto, os mapas, e até hoje ela também está atolada de coisa de projetos, ainda nem me entregou esses mapas, vai entrar agora, já no finalzinho. Chamei o meu primo que já era músico, e ainda faltou entregar as músicas. Chamei o amigo, né, que sempre me ajudou nas dublagens, também dublagens estavam ficou atrasadas, porque ficou aquele nexo do que a gente vai escrever e tal, como é que vai ser o jogo. Então, o jogo, para ele sair desse pedaço de pré-produção, levou uns 6 meses só de discussão para lá, vamos fazer isso aqui, isso aqui não deu certo, isso aqui não foi, isso aqui não deu certo. E aí eu fui pegando e fui realocando, assim, recursos para cá, preciso de uma pessoa para isso, uma pessoa para aquilo, e no fim eu descobri que, tipo, o dinheiro, que eu achei que era muito dinheiro, acabou não rendendo nada, rendendo nada, rendendo. Aí eu tive que, contar até com um outro edital, que eu passei de novo com esse projeto, que aí eu peguei e chamei você, né, para me ajudar a botar as coisas no lugar, paguei no programador, e para mim foi a parte mais difícil, né, que eu aprendi a lidar com as pessoas, com escopos, e abrir mão, né, que é a parte que é a pior parte, você idealiza um projeto de um jeito e ele termina totalmente de uma maneira diferente do que você planejou. Muitos aprendizados assim que eu tive que lidar, né, abrir mão. A gente tinha um projeto que era TPS e, de repente, ele ficou top-down praticamente, né, Sim. e teve muita relutância para mim, porque eu não queria fazer um projeto que me lembrasse o Hellclock, que saiu com a mesma temática e tudo mais, e eu fico E, sempre com isso. e saiu assim. Ele saiu, foi lançado, né? O Hellclock, ele tá sendo lançado, já tá na fase. É o mais difícil do projeto indie, um indie mais sem grana, porque a grana que teve foi do edital. E você concorrer com um projeto que já está maturado, amadurecido, como o Hellclock, e um projeto que vem uma puta grana, que ali deve ter tido um investimento, uma equipe. A gente está falando de uma equipe de 10 pessoas aqui, no máximo. E um projeto do Hellclock tem 40 pessoas. São 10 pessoas que não vivem do desenvolvimento.
Não, O é, desenvolvimento é uma coisa que elas acham em algum momento, assim: "Não, vai dar para fazer aqui, nesse meu tempo livre e tudo mais". E até hoje eu estava realmente pensando: "Nossa, como é difícil ter que abrir mão daquilo". O que tem me ajudado bastante a lidar com isso foi até esse livro aqui, que eu estava até lendo, recomendo a todo mundo que é desenvolvedor passar por isso aqui, que é o Sangue, Suor e Pixel, que é uma coletânea de entrevistas com pessoas de empresas, né, grandes e as dificuldades que eles tiveram para lançar o jogo, e você vê que nenhuma experiência individual, é, seja do indie ao triple A dificuldade sempre é a mesma, falta de dinheiro, tem que abrir mão e tudo mais. E é isso agora. E outra coisa, né, quando o recurso vai acabando e o prazo junto com ele, você tem que começar a usar coisas que geralmente você não usaria, tipo IA para poder fazer uma animação. Eu sei que tem muita relutância da galera sobre isso, então você tenta usar o mínimo possível, mas sem isso você não consegue terminar aquela parte que você precisa no jogo, no tempo que lhe resta para entregar. E aí você fica nisso, né, sujeito a essas críticas. Mas aprendi muito com esse projeto. Depois desse, agora eu botei já sei como lidar com todos os que vierem daqui para frente. é. O projeto, ele está sendo entregue agora, ele vai ser entregue uma parte dele. Qual é o avanço, como é que está o projeto? O que é que você está preparando para ele? O projeto O Último Cangaceiro, o game que você foi aprovado na Paulo Gustavo. Então, a gente definiu o sistema que seria, né, a gente realmente mudou o ângulo das câmeras, até porque o nosso programador, né, ele começou a me ajudar a fazer o mapeamento, e eu realmente estava empolgadíssimo com o jogo no começo. Eu comprei vários livros de cangaço, eu acompanhei séries, todas as séries possíveis, tirava print das telas, eh, via turismo por a Rota do Cangaço. Então eu comecei a fazer o mapa fielmente, fiquei trabalhando nessa parte do level design. Então, tipo, eu fazia tipo assim, cada pedrinha que você via lá no cenário era uma pedra colocada manualmente, assim, tá, então eu estava fazendo então praticamente pintura dentro do projeto, isso demorava muito tempo para ficar pronto e tudo mais, e acabei criando um mapa muito vasto de Caatinga, mas não tinha muito a explorar nele. O meu amigo falava que diferente do Red Dead Redemption, você passava por uma vila, passava por uma coisa, um mapa tem gigante, mas o meu como se tratava do sertão, ele era bem vasto e não tinha nada. E ele ficou preocupado que isso cansasse a vista do jogador, e ele pensou: "Não, se a gente pegar e virar a câmera e tudo mais, a gente não vai poder se preocupar tanto com o horizonte, com detalhes, com um boneco que não teve tempo de animar a boca e tudo mais". Então, tipo, foi uma estratégia para que a gente conseguisse entregar o projeto de uma maneira jogável, né, ele tem a primeira quest, ele tem algumas quests já jogáveis, e a gente pegar e driblar essas primeiras dificuldades. Mas, claro, isso é uma coisa, tipo, daqui o protótipo, corte vertical, está entregue, mas a gente vai vir revisitar o projeto e recorrigir todas essas coisas que a gente queria colocar e que a gente deixou para trás. Quem sabe até a gente consegue colocar 2 câmeras, uma de cima e uma de frente, em algumas situações, e a pessoa possa desfrutar também do projeto original, né, que era TPS. Sim. É, a dificuldade também hoje no mercado que você está encontrando, além que ter a galera que não é focada no desenvolvimento, a galera, tipo, eu sou roteirista, eu programo também, tem um pouco de game level também, game design, mas eu não trabalho focado nisso. Eu gostaria muito de dizer, porra, agora eu fico sentado na minha frente do meu computador e vou programar. Como é que você está vendo o mercado alagoano para os profissionais? Mesmo hoje a gente tendo o DEJA, a Associação de Jogadores, eu sou um dos suplentes da cadeira, eu estou como um dos conselheiros da associação. Tem o Tiago Cortez, tem a galera lá fazendo um movimento gigantesco. O Sebrae está apoiando pra caralho o Deja. O Deja agora vai para Game Las, a Game La, Game Las, Lacon,
na Europa. A galera tá indo para São Paulo, tá sempre levando os games alagoanos. Eu acho que o Dégio tem feito um ótimo trabalho. Tem muita galera lá que está alcançando muita coisa, uma parceria com o Sebrae, essas viagens, estão conseguindo lançar os seus jogos, porque a maioria do pessoal do Deja é antes era um grande aglomerado de freelancers. Eles já trabalham com games, mas, tipo, trabalha ali para um gringo ali, faz um modelo 3D, tem muita gente muito boa de modelagem lá. Ah, um cara ali trabalhou fazendo pixel art de um jogo, vi lá esse jogo até pegou o top 10 aqui, viu? Na Steam, aqui de jogos brasileiros. Então, era um aglomerado de pessoas que trabalhavam freelance. E hoje, o pessoal do Deja, eles estão conseguindo, sim, com apoio, lançar os seus próprios jogos e realmente estão tendo um reconhecimento muito bom. Eu acho que, fora isso, eles estão chamando mais pessoas interessadas em pessoas que têm esse interesse em desenvolvimento de jogos, que antigamente, há 20 anos atrás, isso era obscuro, mas agora o pessoal vai lá, pega na mão, explica e tudo mais. E eu vejo o desenvolvimento de jogos cada vez avançando mais. No meu caso, o meu foco, né? Eu tenho essa vontade de lançar games, mas o meu foco mais, hoje em dia, é tentar pegar esse meu conhecimento e tentar fazer com que pessoas como eu, que no passado, que não tinham acesso, poder também, né, aprender sem precisar ter que fazer um curso em um lugar caro e tudo mais. É uma vontade que eu tenho de montar um centro aqui e poder chamar a escola pública e tudo mais, eles poderem aprender tanto a programar, como web design, com a parte sonora e tudo mais. Então, ó, acho que o meu desejo hoje em dia, mais do que lançar um jogo, é a parte educacional. Eu tenho vontade realmente de ter um lugar ou fazer parte de um lugar onde eu possa ensinar o pessoal sobre desenvolvimento. Sim. Você falou, isso é importante, isso é bacana, a gente está difundindo também a palavra do desenvolvimento de jogos, não é só ficar com conhecimento para a gente, né? Exatamente. Você falou que logo no começo começou com RPG Maker. Hoje, qual é a engine que você está usando mais? Qual que você divulga, qual que você gosta? Dizer, olha, para desenvolver, eu estou indo para o Godot. Porque assim, a gente com desenvolvimento, a gente sabe, tem que aprender várias linguagens, várias engines para utilizar. Que vai cair um projeto que é na Godot, vai cair algum. A gente tem muitos projetos aí sendo lançados em várias engines, né? Hoje em dia, uma engine ele é um pouco parecida com um programa de edição, né? Você, quando sabe onde estão as ferramentas, você consegue, né, fazer alguma coisa. Ah, isso aqui eu já sei como é que é igual ao outro. Hoje, minha engine básica é a Unity, tem uma grande comunidade e tudo mais. Ela não é uma engine para AAA, entendeu? Então, por que eu não migrei ainda para Unreal de vez, né? Mexo, brinco e tudo mais? Porque eu, por exemplo, eu tenho um computador aqui guardado. E esse computador ele é montado com um processador de primeira geração, um Ryzen 1700 e uma RTX, uma GT 980. É um computador de 15 anos atrás e tem 16 gigas. Esse computador, ele unicamente existe para que eu tire o protótipo dos meus computadores, vá até esse computador, bote o protótipo e vê o comportamento do jogo, se está rodando bem nessa máquina. Então, tipo, eu escolhi a Unity justamente por isso, porque quando você vai para um Unreal, você consegue melhores gráficos e tudo mais, mas você, às vezes, esquece da otimização. Vários jogos assim, hoje em dia, de otimização, de Unreal, estão péssimos, não estão injogáveis. Eu fiz testes aqui com as minhas máquinas, com os jogos que tinha saído todos bugados. Tem jogos que eu não passava disso. Quando eu ligava tudo no Ultra, não passava de 40 FPS, 30 FPS. Então, a Unity ela me proporciona fazer projetos que todos possam jogar na sua máquina. É garantido que eles vão conseguir, com os computadores medianos e tudo mais, jogar esses projetos. E eu posso atingir mais pessoas. Então, por enquanto, eu continuo na Unity, que era bem otimizada para isso, e
posso simplesmente um botão só migrar um projeto de PC para celular e vai funcionar do mesmo jeito, poucos ajustes e tudo mais. Então eu acho que ela é bem acessível, ela atende o meu propósito, mas se precisar de qualquer outra engine, vou lá e faço. Não tem esse problema não. Sim. Agora, fala um pouco sobre o último cangaceiro, o projeto que você está desenvolvendo, qual é o próximo passo dele? Você vai entregar, você falou que vai entregar o projeto para Paulo Gustavo, e aí, depois de entregue, ele vai ter alguma página para incentivo ou algo do tipo? O que é que você está pensando? Eu penso às vezes em um projeto de incentivo, mas é bem complexo, né, porque para você explicar numa página de incentivo assim, como moramos aqui no Brasil, nós aqui do Nordeste e algumas cidades circunvizinhas, assim, estados circunvizinhos sabem o que é o cangaço, mas nem todo mundo conhece a história do cangaço, e se eu for tentar colocar em uma página gringa, explicar cangaço para o jogo do que se trata, às vezes é um pouco complexo, né? Porque é como se fosse falado que é um tipo de faroeste daqui. E o meu projeto é o seguinte: tentar conseguir, né, sempre passando em edital e esse financiamento coletivo. Só que o financiamento coletivo é uma coisa, acho que é a coisa mais complexa que tem do que você conseguir um apoio de uma pública e tudo mais. Porque você vai ter vários patrões, várias cobranças, e você vai ter que dar satisfação o tempo todo. É o mais complexo do financiamento coletivo. Se você fazer andar no caminho errado em algum momento, você vai ser cobrado por isso. Então você fica sempre com o pé atrás quando você tem que lidar com o dinheiro de outra pessoa. Sim, sim. Mas, independente de eu não ter recursos, eu vou sempre estar mexendo no projeto e vou seguindo, vou melhorando, atualizando. Pronto. Bacana. É, hoje, quais são os projetos que você está trabalhando? O que é que você pretende? Você falou que pretende trabalhar com a parte de ensino e tal, mas você está em algum desenvolvimento de jogos? O que é que você diria para a galera que está começando também? Como pensar como desenvolvedor? Olha, eu diria para essa galera fazer exatamente o que eu não fiz, né, aquele velho conselho: "Faça o que eu digo, não faça o que eu faço". O desenvolvimento de jogos, quando você quer fazer um jogo, você tem sempre a ideia de um jogo grandioso. Você vai pensar em um jogo que você quer fazer, que você deseja fazer, e você vai montar na sua cabeça um escopo gigantesco, em que você vai se recusar a querer fazer um jogo de escopo menor para aprender. Eu diria que faça um jogo pequeno, tente trabalhar, aprender a fazer mecânicas pequenas, curtas, aprenda isso, tenha uma constância, tente evitar ao máximo usar inteligência artificial, GPT, para fazer os seus códigos, para que você não fique dependente. E é isso, você vai passar por frustração, não tenha vergonha de pedir ajuda de uma pessoa mais experiente, de procurar um fórum. Não tente tentar resolver tudo sozinho, porque senão você vai se frustrar. Eu me frustrei várias vezes, desisti, recomecei. E hoje em dia eu não sou um bom programador, mas eu sou um bom pesquisador. Chegando numa parte do meu código que eu não sei mais o que fazer, eu sei exatamente, vou ali no Google pesquisar, eu sei exatamente olhar a documentação da Unity. E um último caso, dependendo, tipo, eu não entendi realmente, eu não jogo, pego o meu código e jogo no GPT e diga, faz aí que eu vou botar de volta aqui. Não. Boto lá e eu peço para ele uma aula. Me explica onde eu estou errando, por que eu errei isso aqui, onde eu posso procurar melhorar isso aqui. Então, é sempre procurar que ele te ensine do que você deixar ele fazer o serviço para você. Uma boa colocação, isso é verdade. É, hoje, eu como desenvolvedor também, tem alguns projetos que eu iniciei. Eu sinto uma grande dificuldade em achar é, o design, o cara que vai fazer a ilustração do jogo ou fazer a animação. Você sentiu essa dificuldade também ou você pegou debaixo do braço e fez também?
eu acho que isso sempre é difícil quando se trata de jogo, encontrar profissionais que você pode confiar. Quando eu passei nesse edital financeiro, né, eu tinha pego um modelo de cangaceiro que eu usei, que eu tinha achado no site de Skillshare, acho que é assim o nome, onde as pessoas disponibilizam vários modelos 3D. Encontrei esse cangaceiro e vi o que o rapaz que tinha mandado ele era de Sergipe, e entrei em contato com ele para fazer a modelagem, o esqueleto do projeto. Acertei com ele 8 personagens. E essas são as pequenas variáveis que você tem que lidar no desenvolvimento. Você sempre vai achar que está tudo certo, mas tudo pode acontecer e você tem que lidar com o caos o tempo todo. Porque eu acertei os 8 personagens, ele disse: olha, eu tenho uma animação para fazer de tal mês a tal mês. Depois de tal mês, eu vou te entregar os projetos antes da finalização do prazo. E então eu trabalhei no jogo com modelos, como é que eu posso dizer? Modelos que não eram os oficiais, né, que a gente pega Um protótipo protótipozinho. de modelo. Pronto, ele pegou e trabalhei com esses modelos para enquanto ele trabalhava. E depois de todo esse tempo, aconteceu que ele arrumou uma proposta para trabalhar nos Emirados Árabes, foi para lá, e ele deixa esses modelos todinhos, ele só conseguiu me entregar um, um modelo, um único, que é o protagonista. Ele só conseguiu entregar um modelo, e desse protagonista ele fez uma versão do inimigo. E devolveu o dinheiro, eu deixei para lá o contrato que a gente tinha, e foi também um dos motivos que a gente teve, né, que infelizmente mudar a visão da câmera, porque o inimigo ele é o mesmo, né? Quando você está no TPS, você quer uma variação de roupa, de rosto e tudo mais, e como a gente só estava com esse inimigo, eu disse: "Tá, essas são essas decisões que você tem que fazer quando você tem pouco recurso, pouco tempo, botar a câmera para cima, você vai não precisar de lip sync, não vai precisar animar a boca nem expressão, não vai precisar ver que o inimigo é sempre o mesmo inimigo. Então, são essas decisões para entregar o protótipo, mas com certeza ele vai ser revisitado e algumas coisas vão ser corrigidas. Saiu um novo edital agora, que já está encerrando, né? Que foi o corte vertical. Você escreveu esse jogo no corte vertical? Ou você pretende, em outros editais, fazer esse corte vertical dele? Que é o avanço, né? A gente tem um protótipo, tem um corte vertical, tem todas as. Então, eu sempre faço o seguinte: todo janeiro, começou janeiro do 2027. Começou janeiro de 2027, eu pego os protótipos e transformo-os em cortes verticais. E as ideias em protótipos e deixo prontos. Vou trabalhando até o dia do edital. Então, passei, não passei, continuo trabalhando, vou evoluindo os projetos e tudo mais. Então, tipo, eu já estava para entregar agora o último dos cangaceiros, né? E aí eu não queria correr com ele de novo. Eu tinha umas outras ideias que eu queria experimentar. E nesse último edital eu tentei essas ideias. Aí eu fiquei como primeiro suplente, mas infelizmente na chamada eles, né, ignoraram os jogos. É uma coisa comum que acontece sempre. Os jogos eles, aqui ainda está precisando ganhar muito espaço, né? Porque sempre está abaixo das outras coisas, mas a gente vai chegar lá. Mas ó, nesse último edital, os prêmios vieram todos aqui para Piraca, a maioria, né? Conheço as pessoas que estão desenvolvendo, auxilio, ajudo do código e tudo mais. E acho muito legal que elas estão tentando fazer do jeito delas, sozinhas. Hora a outra pede uma orientação, mas querem deixar a cara dela. Então não é uma coisa que, passei e vou chamar meu mundo de pessoas. Não, eles têm junto os grupinhos dele com a gente dele. E Sim, sim. até a minha namorada, que ela, quando a gente começou, ela estava bem desanimada com saber se eu ia passar ou não. Hoje ela gostou tanto de fazer os editais, de aprender, que hoje mesmo ela tem realmente, está dentro do desenvolvimento, ela vai lá, desenvolve, montou umas meninas aí, uma hora sai uma, entra outra no lugar, e aí ela está sempre trabalhando nos projetos dela nos editais. Eu pouco realmente chego a ajudá-la, ela dá o jeito dela.
Sim, sim, bem, bem lembrado, né? Que Arapiraca, no edital do PNAB, ciclo 2 Arapiraca ganhou das 4 vagas, 4 vagas, né? Para Arapiraca, Exatamente. né? A de desenvolvimento de E é o mesmo jogos. que faz essa galera aí, porque, tipo, vamos, tá aí, como é que tá? Tá indo bem? Você vai estar entregando? Com aquele que eu tô, no caso do Jorge, eu tô no projeto dele, né? Então, eu sei que esse aí tá andando. E as outras eu tô só perguntando, olha, não deixa a mão, não. Vamos honrar aqui que a gente passou para o pessoal dizer que a gente não tá fazendo direito, porque Arapiraca precisa, né, desse reconhecimento para que a gente saiba que existem desenvolvedores aqui. Eu tô como da Associação de Desenvolvimento, do DEJA Associação, como conselheiro, e aí é uma das minhas brigas dentro de lá, tá no Agreste, tá no Arapiraca, tá dentro lá, e diz, olha, lembra de Arapiraca, não é só Maceió, não é só Maceió, Arapiraca tem desenvolvimento, olha, a galera ganhou o prêmio, olha, a galera tá desenvolvendo. Vamos trazer o mesmo evento que tá tendo em Arapiraca, em Maceió, trazer para Arapiraca. Vamos mudar a data, vamos, em vez de ser de noite, vamos fazer à tarde, em vez de ser à tarde, vamos fazer à noite. O pessoal trabalha. Eu tô nessa conversa sempre com a galera participando, interagindo, porque é importante. Não é só Maceió que tem desenvolvimento, não é só Maceió que tem espaço. Arapiraca tem muita gente desenvolvendo, não é pouca gente, não. A galera tá trancada dentro do seu quarto desenvolvendo, né? Exatamente agora que tem alguém desenvolvendo em algum lugar desse Arapiraca aqui. Tá, qual dica para aquele jovem que você dá, que está começando agora a desenvolver? Olha, vai por aí, não vá por aí. O que é que você. Eu diria que foco, foco. Primeira coisa que eu aprendi, né? A faculdade não vai te ensinar. Não é isso que você só vai ser bom se você fizer uma faculdade, um curso. Ah, se eu fizer curso. Não. O que as pessoas vão analisar por experiência própria, elas vão te pedir o seu portfólio. Elas vão olhar o que você sabe fazer, não o que você diz que sabe fazer, o certificado que você tem. Então, é muito importante você pegar esses primeiros tempos da sua vida e construir seu portfólio. E você não vai construir seu portfólio se você pegar, ficar pulando de um tutorial ou outro do YouTube, ou fazendo jogos gigantescos, não parar. Você tem que ter uma constância e fazer, nem que seja um protótipozinho, no começo, com uma quest, uma música, com o que você quer passar e tudo mais. Então, faça escopos pequenos, trabalhe no seu portfólio, deixe o GTA 7 para depois, entendeu? Estude com a frequência certa, não vá pulando de curso para curso. Ah, não, não gostei desse projeto, ele está chato. Para um pouquinho, vá pensar em outra coisa, mas volta para o projeto, começou, você tem que terminar, porque quando você for trabalhar realmente, se você for trabalhar para outra pessoa como freelancer, você vai chegar em momentos do projeto que você vai querer abandonar, que você não vai gostar, mas você já não pode fazer isso. Você tem que aprender a lidar com a frustração. É, Então, o meu conselho principal é esse. Vai estudar direitinho, não dependa tanto de IA, porque usa IA para você ensinar a você, não para você substituir o seu código, entendeu? Isso é um conselho que eu dou e baseado nos meus próprios erros, que queria acelerar o processo e pegava o código e jogava lá. Eu precisava do código de A, colocava lá e até que um dia o código quebrou, eu não sabia onde ele tinha quebrado, já não era mais o meu código, eu já não estava conseguindo mais consertar, porque esse código fazia contato com outro script, que fazia contato com outro script, e aí também não sabia corrigir mais o código. Então, foi aí que eu disse, então, a partir de hoje, aqui não vou fazer mais isso, só me atrasou. essa sua colocação é muito importante, que você tem que entender o escopo que você quer, né? É entender para onde seu jogo vai começar, da onde o início vai ser. Ah, eu quero fazer um jogo assim, que ele faça isso, faça aquilo. Monta a sua equipe, direcionar. Eu preciso de um ilustrador, eu preciso de um animador, eu preciso de um level design, eu preciso de um game level, eu preciso de um músico, eu preciso. É uma equipe. A gente faz equipe muito porque é porque a gente quer fazer o projeto e muita gente não tem interesse de entrar no projeto sem grana.
A gente faz um eu equipe, Exatamente. começa o projeto, aí quando consegue aprovar no edital, é que consegue montar a equipe, né? Esse é a pior etapa do edital, o cara que vai ter que confiar em você. Por devido ao fato, às vezes, você quer fazer, olha, eu estou com um protótipo, eu quero transformar ele em um corte vertical, eu acho que ele tem uma grande chance de passar no edital. Então você tem que pegar, conhecer pessoas que estão dispostas a melhorar o seu protótipo e transformá-lo em corte vertical, sabendo que tem o risco de não ter ganhado nada por esse tempo que eles trabalharam. Só na Espanha, tem que apostar no projeto com você. Eu fiz isso, eu tenho um projeto que eu trabalhei, ele, hoje ele está na Steam. Ele é o Spectre, o nome desse projeto. Ele é um super-herói, entendeu? Autista, por isso o nome. O Sim. criador, ele tem dois filhos autistas, que tem espectro de autista, e ele teve que decidir transformar um super-herói autista, ele decidiu fazer. Ele começou com HQ, e depois ele me procurou. Olha, quero fazer o game. Eu já tenho isso aqui, que eu já tenho chamado um cara, tinha pagado ele para fazer a primeira parte, não tinha dinheiro para continuar. E aí era em Open Bowl, a primeira versão. Eu digo, não, eu vou fazendo. Eu fui melhorando, fui colocando as ideias, a gente foi chamando outras pessoas que entraram, saíram e tudo mais. Aí estava indo tudo bem até ele é, contratar uma publisher e aparecer, que foi a Google Games. Quando chegou a Google Games, as coisas ficaram um pouquinho entre. Não era mais coisas de entre amigos que estavam desenvolvendo um jogo. E geralmente era eu e só o meu amigo que trabalhava no pixel art e o game design. Era agora um jogo que ia ser lançado na Steam. Então, lá foi o reboot. Tinha que sair do Open Bowl, né, que é uma engine open source. Pouquíssimos jogos têm que geralmente que são pagos nela, né, que a proposta dela é justamente isso, o open source. Fazer molde de jogo. E aí passaria para a Unity. Então a gente teria que fazer um reboot do projeto. A gente fez o reboot do projeto. Chegou em um momento que o programador, que era o Douglas, ele tinha. Que o sim era sem fim lucrativo por enquanto, né? Ninguém tinha dinheiro para nada. Você vai entrar não para continuar sem dinheiro, tem outros projetos para fazer que estão pagando. Teve que sair. Eu ainda fiquei por um tempo, saí. A Public prometeu arrumar um programador para terminar o projeto, não arrumou. O projeto ficou parado por um tempão, voltou. Aí o que aconteceu foi para. Ele foi. Não é nem para Godot, ele foi para aquela outro. Uma engine bem facinha. Qual é o nome dela mesmo? Ela é a Sei, rival do Game Maker. eu sei qual é. Eu, Construct. é, O projeto começou no Open Bowl, parou no meio do Unity e foi terminado no Construct, por outro cara. Mas está lançado, está na Steam e, tipo, é aquela coisa. E outra coisa, né? A partir do momento que eu desisti do projeto, eu já não tinha tanta participação no lucro, né? Mas mesmo assim, eu sou amigo do desenvolvedor, ganhei o HQ e tal. E é isso. O projeto, para edital é isso. Ou você trabalha sozinho e acreditando no projeto, ou você chama outras pessoas que acreditam, mas é aquela coisa, não vai rolar grana. Então você que for fazer edital, saiba muito bem que não vai rolar grana se você não passar. Se você chamou uma galera para trabalhar com você, se a galera acreditou em você, foi até o final, você passou, paga esse pessoal bem que teve com você e tal, acreditou. E se não, vá lá, termine seu protótipo e tudo mais. É geralmente isso. E outra coisa, se você tem que definir se o seu protótipo é de estudo, eu quero aprender a fazer esse tipo de coisa, quero saber como é que faz essas mecânicas aqui, pulo, exploração, escalar, cavalgar, e o que é um protótipo para você terminar o jogo ou concorrer. Se é um protótipo para você, que você vai publicar, vai participar, vai botar num, em algum edital, no financiamento coletivo, procurar recursos privados, comece a primeira coisa com o GDD. Nem que você não faça o GDD do começo. Realmente, essa ideia aqui que eu dei funcionou, vou agora botar tudo no papel,
escrever toda a ideia e tudo mais, para que você não se perca. Ah, isso aqui, porque quando você pegar e for mostrar para alguém, para quem vai trabalhar com você, a minha ideia é isso aqui, ele já sabe mais ou menos o que você pretende, em vez de você explicar de boca. Pode ser até um diário, você às vezes não tem um GDD completo, faz até uma parte e vai, de acordo com o jogo vai avançando, você vai colocando lá as coisas que você está precisando. Acho que o melhor conselho é esse, né? Não é um grande segredo, todo mundo sabe. Qualquer pessoa que você vai perguntar hoje em dia sempre vai dizer: faça escopos menores, não desanime, escolha uma linguagem de programação, escolha uma R e siga firme. E é isso. Vai lidar mais com frustração do que com recompensa, mas a recompensa sempre é muito boa quando dá certo. Certeza. E aproveitando que também hoje em dia tá tendo muito evento nerd, você pode botar seu jogo lá para testar, você pode conversar. Velho, a comunidade alagoana tá crescendo muito e aí não é só mais eu e o Tyrone aqui falando de game, mas tem uma galera que vai estar participando, né? Vai estar batendo papo, vai estar trocando ideia. Tem um grupo do Deja, tem associação, tem o Sebrae aí para dar apoio, tem uma galera, né? E participe. E a tendência é aumentar. E eu sei que daqui a pouco, daqui a 5 anos, eu tenho uma meta que daqui a 5 anos vai ter grandes desenvolvedores aqui em Arapiraca também. Porque hoje em dia todo mundo tem mais acesso à informação, mais acesso à tecnologia do que a gente há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que o computador era uma coisa que era praticamente inacessível para todo mundo. Você falou. Foi na banca do argentino comprar uma revista de aprender desenvolvimento, né? Ou na banca do Exatamente. argentino, ou na banca de Arapiraca, que a gente não tinha esse Não, praticamente acesso. mesmo, entendeu? A gente não tinha esse Eu acho que acesso. todo mundo era isso. Quando você comprou o computador no começo e você só podia navegar antes de chegar a Opus aqui, que foi a primeira internet aqui, você não tinha como usar a internet o tempo todo. O que te divertia, que dava informação, era você ir numa banca de revista comprar um CD daquele e jogar uns 200 jogos em flash de algumas informações. Um CD aleatório, que me frustrou a primeira vez. E depois de muito tempo, caí um RPG Maker que está sempre aí evoluindo, né? Depois fui passando eu passei por vários engines. Eu tenho engines que eu passei, que eu mexo, são bem do submundo mesmo, que ninguém conhece. E eu tenho esse desejo de fazer jogos em engines estranhos, difícil, de contar um desafio até para fazer um menu, que é uma coisa impossível. Vai lá, eu gosto de fazer, gosto de mexer muito nisso. E, claro, né? Terminar meu projeto na Unity. Eu tenho vários projetos que estão no papel. E já sei como fazer, né, esses escopos menores e aproveitar esses escopos menores para sair emendando esses escopos menores em algum jogo que eu tenho que fazer por capítulos. Se eu vou fazer uma história, eu vou do capítulo tal, parei. Capítulo tal, capítulo tal. E assim faz escopos menores sem desgastar e lança o jogo. Chegando no final do nosso podcast, Thay, a gente sempre pede pra galera indicar um filme, um filme, um livro e um jogo. 3 livros, 3 jogos e 3 filmes que você está assistindo. O que é que você indica pra galera? Bom, 3 jogos, 3 filmes, 3 livros. Eu recomendo muito esse livro aqui. Entendeu? Não é um livro sobre programação nem nada. Eu indico esse livro aqui para pessoas que querem saber como funciona, né, o background de uma empresa de jogos, né? Eu recomendo muito esse. Recomendo também o livro Level Up. É um livro de level design que vai ensinar você, entendeu? Os fundamentos de como deixar o seu jogo divertido, porque não dá aquela barreira de: "Ah, meu jogo ficou chato". Qual é o loop que você vai querer no seu jogo? Eu recomendo esse. Como também recomendo o livro, toda a coleção dos livros Regras do Jogo, que também é um livro de game design muito bom, que vai ensinar os fundamentos também, né, de como você construir um jogo do começo ao final, com dicas, né? Não são dicas, são conselhos para que ele não caia num jogo rotineiro e tende-se ao fracasso, como a maioria de jogos aí são muito bons e
não chega lá. Deixa eu ver, foram 3 livros e agora 3 filmes. Cara, filme é uma coisa muito pessoal e às vezes não tem nada a ver com os jogos, né. Mas o que que eu vou dizer pra recomendo eu vou recomendar um filme de jogo, né, não é meu favorito, mas é interessante pra do universo, que é o filme Tetris, que mostra todo o percurso do jogo ter saído da antiga União Soviética para chegar aqui, das Muito bom. primeiro chegou nos Estados Unidos, alcançou, e você vê toda a trajetória, como é difícil, essa guerra dos consoles, né. Recomendo isso. Deixa eu ver outro filme que nossa, eu poderia recomendar todas as sagas do Star Wars, né, como um grande fã. E claro, né, trilogia do meu herói favorito, Indiana Jones também, eu acho que eu poderia perder meu tempo aqui, De Volta para o Futuro, eu acho que todo nerd, nenhum nerd que está assistindo, não vai ter assistido um filme que eu venha recomendar. E sobre a série, são uma série que todo mundo gosta, né, The Big Bang Theory, se trata de videogame, e deixa eu ver, eu gosto muito de Friends, como você não sabe, e uma série para quem gosta de games, e é uma série que se passa dentro de um estúdio de games, onde os caras têm que lidar com caos e tudo mais, que é o Mythical Quest. Gosto muito dessa série. Essa série é muito Eh boa. Dou muita risada, não gostei muito quando teve que fazer o final rápido demais, mas, tipo, é ali exatamente todo o perrengue que os desenvolvedores têm que passar e as decisões de uma maneira bem engraçada. Eu acho que praticamente é isso, né. Eu poderia ficar falando de videogame aqui a vida toda, e tudo que me incentivou, e toda essa paixão, que foi meu primeiro amigo. E eu tenho certeza que em um jogo de videogame, você consegue a mesma experiência de ter lido um bom livro, que é uma coisa que transporta você para dentro de uma realidade onde você assume o protagonismo, onde você aprende alguma coisa, onde você chora com o personagem, uma coisa que eu achava que era impossível, mas hoje em dia o game praticamente é o audiovisual, né. Ele sabe tocar você naquela ferida, mas diferente de um filme que você acompanha a trajetória do protagonista, o videogame transporta você como um protagonista, né, como um ser daquele mundo que vai tomar as decisões, e ele vai chegar lá com a sua ajuda, e você o percurso, cada um é uma experiência diferente, né. Você pode jogar Red Dead Redemption, que é um 2, que é um jogo fantástico, tem uma experiência diferente, eu tenho uma experiência diferente, e vários outros jogos que são tocantes. Então eu acho que jogo é muito importante, não é uma perda de tempo, é filosofal, é arte, é tudo, é música, tudo está lá. É um grande livro interativo. E 3 jogos que você indica pra galera? Faltou os 3 jogos. Putz, velho, eu vou dizer pra você, eu vou indicar 3 paixões minha, Final Fantasy VII, Muito né, bom. você tem que escolher um, do clássico ao remake, pode passar por todos. O Red Dead Redemption 2 eu acho um jogo fantástico. Joguei o 2. Tenho que jogar. Sim, o jogo é incrível. Deixa eu ver outro jogo que eu acho fantástico, porque se for pra colocar um nome aqui no jogo, velho, deixa eu finalizar aqui. Red Dead uma ótima história. Final Fantasy, uma história excelente. Deixa eu ver um aqui que eu vou dizer pra você: "Nossa, esse jogo é incrível". Eu diria uma franquia de terror bastante antiga, que ninguém joga, mas do Super Nintendo, o primeiro jogo de terror do Super Nintendo, Clock Tower. É um jogo click point, e é interessante porque foi uma coisa bem arriscada para a Nintendo na época, que só tinha jogos para voltado a, né, a jovens e adolescentes, pré-adolescentes, e arriscou nesse jogo, né. E para menção honrosa, The Witcher, né, não pode faltar um jogo como esse. E acho que por enquanto é isso, né, senão vou numerar 1001 jogos Os na minha jogos, é. cabeça que são meus jogos favoritos. É. Tá, e como é que a galera pode achar você nas redes sociais? Como é que a galera procura aí? Fala um pouco da sua empresa também que você tem.
Eu não sou uma pessoa que sou um erro muito grande, né. Sou muito frequente no Instagram, então o Instagram lá da minha empresa está muito parado, mas qualquer um pode me encontrar, trocar uma ideia comigo de jogos, desenvolvimento. Estou sempre disposto a ajudar, participar e aprender. Pode ser também por o @mario.tairone, meu Instagram, e o meu Instagram de games, se você quiser dar uma olhada lá, em alguns pequenos projetinhos que eu solto lá, de uma vez e nunca, é com.pixel.world. E lá tem alguns projetos, alguns já estão mortos, mas alguns estão se postando lá, e é isso. E agradeço muito a oportunidade de ter esse bate-papo, né, e espero que a gente possa conversar mais vezes pessoalmente, a gente senta, toma aquele vale café e bota as ideias em dia. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Thay, por estar aqui. Galera, eu quero agradecer a vocês que estão assistindo, que vai estar escutando no Spotify, vai estar aí todas as mídias aí. Quero agradecer a você, Tairone, foi muito massa. Essa troca de ideia, de experiência. A gente vai ter mais momentos aqui trocando ideia. Muito obrigado, galera. Valeu e que a força esteja com vocês.